Recentemente eu estava aqui navegando pelo YouTube e me deparei com esse vídeo do jovem tranquilão, na qual ele mostra que ele fez mais de 80 mil reais no mês, e mesmo utilizando uma planilha para controlar o dinheiro dele, ele está tendo dificuldade em fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Então vamos assistir juntos aqui este vídeo e a gente tentar entender o porquê que o jovem tranquilão está tendo tanta dificuldade em fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Então bora dar um play. Bom, trazendo pra vocês aí, galera, meu fechamento aqui de novembro, né? Novembro aí, trazendo aqui pra vocês os gastos, né? Foi, pô, cara, eu consegui bater meu recorde de novo aí esse mês, né? Faz uns 3 anos que eu não entrava tanto dinheiro, mas teve uma peculiaridade. Teve um poucozinho, a gente já vai falar disso, né? Então a gente começa aqui, né? Brasília, posso tirada aqui, né? Não gasta nada com ela, tá na parada, abandonada. Investimentos, nesse mês aqui, teve uma peculiaridade. Eu investi R$10, tá? Investi nada esse mês. Aí tem os gastos com esse carro que eu tô aqui dentro, né? Que é o Renegade. No mês passado eu tinha investido, em outubro eu tinha investido 2.059, né? Esse mês não investi nada. Realmente eu tenho um problema com isso. Preciso resolver esse problema, tô estudando, tá? Mas bem que é muito difícil para mim investir. Esse carro que eu gastei só o seguro, né? Outro mês tinha sido 72 lavagens, esse mês aqui foi só o seguro e lavagem, 395, né? Diferença de R$70 a menos. O Fusca, mano, tava desde 2023 também praticamente sem gastar com ele. Aí em novembro eu gastei R$665, porque eu fiz o licenciamento dele, né? Tava uns anos já que eu não licenciava. Vou licenciar ele, tá ligado? Aí eu licenciei aí 665, né? Vários anos aí de licenciamento. Combustível eu gastei 1.180, né? Foi até acima da média, que é mais ou menos 900 mil reais. You always wondered why that app didn't exist. Now you can make it. Meet Replit Agent. Mas também nada muito grande, né? Passeios, mano. Uma das minhas metas na vida é passear mais. Eu gastei 1.676 passeando. Basicamente comendo fora isso aqui, né? Sabe, passeio é quando eu vou num lugar e não durmo, né? Viagem é quando eu durmo. Então, novembro, Burger King, diversão. Isso aqui foi quando eu queria dar uma namorada. Outro dia também, churrascaria, pedágios, né? De rolê, rancho da picanha, meu restaurante favorito aí. Então, eu dar umas passeadas, bom demais, né? Isso aqui eu queria passear muito mais do que eu passei atualmente. Bom, pessoal, como vocês podem ver, né? Um pouco que já devo perceber aqui, o jovem tranquilão, ele comete o mesmo erro que a maioria das pessoas cometem. Elas adotam uma planilha e elas acham que o simples fato de adotarem uma planilha vai fazer com que elas tenham controle sobre o dinheiro delas. E não, você ter uma planilha de controle não vai fazer você ter mais controle sobre o seu dinheiro, né? Meio confuso isso. Mas eu vou falar o que eu falo para os meus clientes de consultoria e para os meus alunos da comunidade. Se você tiver só planilha, qualquer planilha que for, pode ser a minha planilha, pode ser a planilha do fulano, do ciclano, do beltrano. Só planilha não vai fazer você ter controle sobre o seu dinheiro. Porque as pessoas pensam, se eu tiver uma planilha e anotar tudo que entra e tudo que sai, vai chegar no final do mês e eu vou ter o dinheiro sobrando. Não, se você tiver a planilha, anotar tudo que entra e anotar tudo que sai, você só vai ter trabalho de ficar anotando. E quanto mais você gastar, mais trabalho você vai ter e vai chegar ao final do mês e você vai perceber que o dinheiro não sobrou. Que é o que está acontecendo com o jovem tranquilão. Então, qual que é a solução para o jovem tranquilão aqui? Por exemplo, lazer. Você vê que no decorrer do mês ele foi gastando, só que ele não tinha um teto para lazer. A mesma coisa com gasolina, né? O mês passado ele gastou 900, esse ele gastou 1.180. Ele não tem um teto para gastar com gasolina, ele não tem um teto para gastar com passeios, ele não tem um teto para gastar com carro, né? Se a gente der continuidade aqui, a gente vai ver que ele não vai ter um teto para gastar com saúde, né? Vamos dar continuidade para ver. O principal da vida é isso aqui, é passeio e viagem. São as duas categorias que eu queria gastar mais dinheiro. Infelizmente não é o que acontece, né? Eu não consigo, cara, gastar mais dinheiro com isso. Tinha que gastar mais, tinha que sair mais, né? Saúde, né? 3.097 esse mês aqui. Só quando saiu da tranquilinha, 1.000 e pouco, né? Se a gente olhar aqui, ó, da minha mulher. Vamos dar uma olhada aqui. O dela foi só 1.112, né? Já o meu foi o resto aqui, né? Por quê? Eu gastei academia, né? Gastei aqui o Muscle 60 dele lá refundindo mais ou menos R$1.000, 999 acho que é. Isso aqui valeu muito a pena, galera. Eu perdi muito peso com isso aqui, que tem uma dieta nutricionista lá personalizada. Nossa, maravilhoso, cara. Consegui perder muito peso. E aí tem os Well Hub, né? As academias, não sei o quê. Então, por isso que deu esse custo de R$3.000 aí, essas coisas de saúde, né? Compras esse mês também eu comprei coisa, né? Esse mês aqui, ó. Ou seja, no saúde eu gastei R$800 a mais do que no mês anterior, né? Compra, eu gastei R$3.201 esse mês porque eu comprei roupas, cara. Tava precisando, né? Deu uma renovada aí no meu short veio tudo fora. Comprei shorts novos, ó, de roupa foi 3.000. Então, como a gente pode ver, né, dando continuidade, ele faz exatamente o que eu falei para vocês. Ele vai gastando e ele não tem um teto. Ele não tem um teto para gastar com a casa, ele não tem um teto para gastar com os transportes, com os carros, ele não tem um teto de gastos para gastar com lazer, ele não tem um teto de gastos para gastar com viagem. Então, ele na verdade aqui, ele acha que ele tem um controle sobre o dinheiro dele, mas infelizmente ele não tem nenhum controle. Como vocês podem ver, ele está gastando cada vez mais, e quanto mais dinheiro entra para ele, mais dinheiro ele está gastando, né? No subconsciente dele, né, ele até pensa, nossa, eu fazer essas anotações aqui eu tô tendo controle, mas não, né? Isso reflete que ele não está conseguindo fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Então qual que seria o certo aqui, pessoal? Mais uma vez, orçamento. Ele tem que ter um orçamento de gastos para habitação, ele tem que ter um teto. Quando a gente fala orçamento, é ter um teto de gastos. Um teto de gastos para habitação, um teto de gastos para transporte, um teto de gastos para lazer, um teto de gastos para viagem, um teto de gastos para saúde, um teto de gastos para despesas pessoais, um teto de gastos para educação. Ele tem que montar um orçamento
E esse orçamento, a somatória desse teto de gastos, tem que ser no máximo 70% dos seus ganhos. Os outros 30% é obrigação fazer sobrar para ele conseguir investir, para conseguir construir, né, uma coluna de ativos para longo prazo. A gente fala bastante disso aqui no canal, né, pessoal? E é por isso que a maioria das pessoas tem dificuldade em controlar uma planilha. Elas simplesmente acham que só ficar anotando vai fazer sobrar o dinheiro. E não, o que faz você controlar o seu dinheiro é o orçamento, é você montar esse orçamento. E no caso aqui do Jovem Tranquilão, eu faria ainda um adicional, né? Como ele é uma pessoa que é empresário, então tem meses que a receita dele é mais alta, tem meses que a receita dele é mais baixa, o ideal, a forma dele lidar com o dinheiro é muito diferente da forma dele, de um CLT lidar com o dinheiro. O CLT que tem todo mês, ele sabe quanto que vai ganhar, é muito mais fácil. Poxa, eu sei que eu vou ganhar 10 mil. Eu pego 7 mil reais, com esses 7 mil reais, né, eu tiro 70%, com esses 7 mil reais eu vou estipular meu padrão de consumo para habitação, para transporte, para despesas pessoais, para saúde, enfim, para todos os itens, para planejamento financeiro. E a diferença eu invisto. Então, para o CLT fica muito mais fácil fazer essas divisões. Agora, para o empresário que tem uma receita variável, o ideal é ele tirar uma média da receita dele. Então, vamos supor que esse mês ele fez 80, no mês passado ele fez 60, no outro mês ele fez 40. Poxa, a média dele de receita não é 80 mil, a média de receita dele vai ser, sei lá, 55 mil na média. Então, em cima desses 55 mil, que aí sim ele vai montar um padrão de vida dele baseado na receita média, né? E ele vai organizar de uma forma que ele vai ter menos despesas fixas e mais despesas variáveis. Esse é o ideal para quem é empresário, tá? Então, aqui já mostra por que ele está tendo dificuldade em fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Perceba, o aluguel dele é 7.566. Se por um acaso o faturamento dele cair, o que vai acontecer com o Jovem Tranquilão? Ele tem muita despesa fixa, já alta. Mas se o faturamento dele cai, ele se endivida. Porque o custo fixo dele é muito alto. E o ideal para quem é empresário é ter custos fixos mais baixos e despesas variáveis mais altas. Então, o que seria ideal aqui para o Jovem Tranquilão? Ele fala, poxa, eu gostaria de viajar mais, eu gostaria de ter mais lazer, mas ele não tem. Então, na metodologia Escolha Ser Rico, como que a gente analisa isso? Poxa, se você gostaria de viajar mais, se você gostaria de ter mais lazer e não está tendo, mas você está gastando 8 mil reais por mês de aluguel, 7.500 reais por mês de aluguel, o interessante seria você reduzir o seu aluguel para um aluguel um pouco mais baixo e ter mais flexibilidade no seu orçamento para você poder fazer mais lazer, para você poder viajar mais vezes, né? Por isso que eu falo a importância da gente não seguir receitas de bolo, né? O orçamento 30, 20, 20, ou separa X tanto para as despesas fixas e a diferença das despesas variáveis você vai dividir em 30 dias. Eu não gosto dessas receitas de bolo porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma vontade. E muitas vezes a sua vontade é diferente da minha vontade, que é diferente da vontade do Jovem Tranquilão, e assim vai. Para ele, às vezes, é mais importante viajar mais vezes, ter lazer mais vezes e talvez morar numa casa um pouco mais simples. Só que na cabeça dele, ele aprendeu que talvez morar numa casa muito grande é melhor, né? Já na metodologia Escolha Ser Rico, a gente faz de acordo com as nossas vontades. Então, poxa, para mim, se eu dou importância em viajar bastante, eu não vou ter um carro tão caro. Eu vou ter coisas que me dê flexibilidade, né? Se o carro não for importante para mim, óbvio. Eu gosto de viajar bastante, mas o carro não é importante para mim. Então, por que eu vou ter um carro caro? Não faz o menor sentido. Eu prefiro, ao invés de ter um carro caro, ter um carro mais simples e viajar mais vezes. Para mim é mais importante morar num lugar melhor, ao invés de ter um carro mais caro. Então, eu vou morar num aluguel melhor, ou vou comprar minha casa e vou andar num carro mais simples. Não, para mim é mais importante andar num carro muito melhor, viver numa casa melhor, mas não sair muito. Então, cada pessoa vai estipular o padrão de consumo dela, vai estipular o orçamento dela de acordo com aquilo que é importante. E é isso que vai fazer com que você consiga ter consistência em longo prazo. Porque às vezes eu falo para você assim, coloca 30% dos seus ganhos na casa, 30% no seu carro, 10% em lazer, 10% aqui, não sei o quê, e 10% em investimento. Vai chegar uma altura do campeonato que você vai ficar de saco cheio e vai chutar o pau da barraca e não vai mais querer saber de cuidar do seu dinheiro. Porque o dinheiro pode até sobrar dessa forma, só que você não vai conseguir ter consistência em longo prazo, porque você está fazendo coisas que às vezes não são importantes para você.
E na minha metodologia, o foco é a gente fazer aquilo que é importante para nós. Se eu gosto de viajar, se eu gosto de ter flexibilidade, eu vou dedicar mais do meu dinheiro para isso. Se eu gosto de casa, se eu gosto de receber amigos em casa, se eu gosto de passar mais horas do meu dia na minha casa, então eu vou morar numa casa maior e talvez eu vou viajar menos, talvez eu vou fazer outras coisas menos para conseguir comportar esse gasto maior na minha casa, e com isso eu vou conseguir ter qualidade de vida no presente e ao mesmo tempo eu vou conseguir investir para o meu futuro. Então é isso que está faltando aqui pro Jovem Tranquilão. Então, galera, marca aqui o Jovem Tranquilão. Eu me coloco à disposição para dar uma consultoria gratuita para ele e para a gente ajudar o Jovem Tranquilão a começar a controlar melhor o dinheiro dele, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Comenta aqui embaixo se você já tem planilha. Se você hoje tem planilha, anota os seus gastos e não está conseguindo controlar o seu dinheiro. Ou se você já tem planilha, já é aluno do Escolha Ser Rico e já tem um orçamento montado aí para você fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Comenta aqui embaixo como está a sua situação hoje. E espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aqui a controlar melhor o dinheiro de vocês, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e contem comigo.